Eu só não sei quando é que Milady vai pegar vocês. Parece que é no dia que eu não tenho aula com vocês. Qual dia que eu não tenho aula com vocês? É na terça, então. Acho que é na terça. Dia Segunda não é não. Milady segunda vai pegar também na, não. Milady vai pegar o oitavo ano na segunda. Acho que vocês é na terça. Olha, gente, olha, prestem atenção. Vocês lembram que na última aula nós paramos em função quadrática? Não foi isso? Esse capítulo de funções quadráticas, presta atenção. Vou dizer a página, tá bom? Esse capítulo de funções quadráticas é o capítulo 1 da unidade 8. Ele começa na 52, mas já estamos na página 56. Coloquem aí na página 56. Nós vamos ver hoje zeros de uma função quadrática. Aqui, ó. Oi? Não. Sei não, dizer especificamente de cada um, tem não. Tu entregou os dois livros, então foi boa. Porque o peso maior foram os dois livros. Gente, prestem. Gente, prestem atenção. É a partinha de baixo. Essa partinha. Não, a 56 tem uma partinha de baixo. Aí depois vai para 57. Ó, prestem atenção. Gente, por favor. Zeros de uma função quadrática. O que é zero de uma função quadrática? Vocês sabem que função é quando existe uma relação de dependência entre duas variáveis. E a quadrática é quando essa função ela é do segundo grau. A função quadrática ela também é chamada de função polinomial do segundo grau. E quando a questão pede para encontrar o zero da função, então é igualar essa função a zero. E quando iguala essa função a zero, vocês irão obter uma equação do segundo grau, tá certo? E quando obter uma equação de segundo grau, para encontrar quem são esses zeros da função, vocês terão que utilizar quem? Terão que usar Bhaskara. Irá utilizar o delta, tá certo? Para saber qual o valor de delta, depois vão encontrar x1 e x2, tá certo? Então, tem assim na página 56, no finalzinho aí, ó. A altura e a distância alcançada pelos fogos de artifício variam de acordo com o seu tipo. Em grandes shows, por exemplo, as explosões são acionadas por computadores e sua coloração variada depende unicamente dos elementos químicos presentes. Página 57. Quinta questão. Vamos ter assim, Clara. E se a partir da função da trajetória percorrida pelos fogos, quiséssemos saber exatamente o ponto em que os fogos de artifício deixam o solo após o lançamento e o ponto onde atinge o solo, cadê? Após esse lançamento e o ponto onde atinge o solo novamente. Para calcular esses pontos, faça o que se pede a seguir. Letra A. Preste atenção. Letra A. Supondo que a trajetória de um fogo de artifício seja representada pela função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x, como mostra o gráfico ao lado, em que a posição inicial em que sai do solo e a posição final que volta ao solo após o lançamento sejam os valores em que o gráfico corta o eixo x. Quais são essas posições? Gente, olhem para esse gráfico aí. Por que a parábola teve concavidade voltada para baixo? Porque o A, que é menos 1, é menor do que 0. Essa parábola corta o eixo X em dois pontos. Observem aqui, ó. Corta no ponto 0 e no ponto 2. Ponto 0 e ponto 2 é o que nós vamos chamar de zero da função. Então, o zero da função com relação ao gráfico é quando a parábola corta o eixo X. Vai cortar em dois pontos. Então, nesse caso aqui, ó, tem dizendo assim, sejam os valores em que o gráfico corta o eixo X. Então, quais são essas posições? Então, são as posições x igual a 0 e x igual a 2. Tá bom? Letra B. Considere f de x igual a 0. Resolva a equação do segundo grau e determine suas raízes.
Gente, preste atenção. Rapidinho, tá? É... Vê só. Vê só, observa aqui esse gráfico aqui. Vê que esse gráfico aqui, ele cortou o eixo X, esse horizontal, em dois pontos, no 0 e no 2. Tá vendo a setinha aí que eu tô botando? 0 e 2. Então, aqui, ó, são as posições x igual a 0 e x igual a 2. Certo? Aí, agora, na letra B, o que é que vocês teriam que fazer? Pegar a função que está lá em cima, menos x ao quadrado mais 2x, e igualar a zero. Botar igual a zero. Quando vocês igualam a zero, vocês irão ter uma equação de segundo grau. Aí vocês terão que encontrar x1 e x2. Encontra primeiro Bhaskara, depois x1 e x2. Quando resolve isso aí, vocês já sabem resolver, vocês irão encontrar que x é 0 e x é 2. Claro, porque esses valores aí serão iguais os que estão no gráfico, quando a parábola corta o eixo x. Então, tem aí, ó, lembre-se que as raízes de uma equação de segundo grau, elas são dadas por x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta que vocês sabem que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, certo? E o delta será o quê? Maior ou igual a zero. Então, vocês sabem que quando o delta é maior que zero, eu tenho o quê? Presta atenção. Quando o delta é maior que zero, vocês terão duas raízes reais diferentes. Quando o delta dá o quê? Positivo. Se o delta der negativo, não existe raízes reais. E se o delta der igual a zero, existem duas raízes reais iguais. Nesse caso aí, se vocês calcularem, vocês vão ver que o delta deu o quê? Maior que zero, porque os dois x que nós encontramos foram diferentes. Um foi zero e o outro foi 2. Então, aí, nesse caso, o delta deu maior do que zero. Quando o delta dá maior que zero, essa parábola irá cortar o eixo x em dois pontos. Preste atenção. Quando o delta dá maior do que zero, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. Quando dá igual a zero, a parábola vai cortar o eixo x em apenas um ponto. E se o delta der negativo, a parábola ela não encosta no eixo x. Ela não encosta. A gente vai ver isso mais adiante. Então, você percebeu que os zeros de uma função do segundo grau são obtidas pela resolução de uma equação do segundo grau, que vocês já conhecem. No gráfico, a parábola corta o eixo x nesses pontos. Então, esses pontos que a parábola cortou o eixo x é justamente as raízes da equação do segundo grau, certo? Então, os valores do número x, número real x, para os quais se torna y igual a zero, são denominados zeros ou raízes, também são chamados de raízes, da função polinomial do segundo grau. Lembrem-se, preste atenção, lembrem-se que função quadrática e função polinomial do segundo grau é a mesma coisa. Então, muito importante isso que eu vou passar para vocês agora, viu? Isso aqui, ó. Preste atenção, que é o que eu já falei. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, ó, o número de raízes da função do segundo grau é determinado pelo discriminante delta. Então, se o delta é maior que zero, tenho duas raízes reais distintas, diferentes. Logo, olha a parábola aqui, olha, encostando em dois pontos no eixo x. Por que ela está voltada para cima? Porque o A vai ser maior do que zero. Então, toda vez que o A na equação for maior do que zero e o delta é maior do que zero, então a parábola vai ser voltada para cima e ela vai encostar em dois pontos no eixo x. Agora, se o A for negativo, menor do que zero, e o delta maior do que zero, então a parábola será voltada para baixo e vai encostar, como o delta foi maior do que zero, vai encostar em dois pontos no eixo x, ok? Agora, se o delta for igual a zero, percebam que só encosta em um ponto, ó. Só encosta aqui, ó, em um ponto, quando o delta é igual a zero. E ficará voltado para cima, quando o A é maior que zero, e voltado para baixo, quando o A é menor do que zero. Tá certo? Então, vocês devem prestar atenção com relação a isso. E, por último, quando o delta dá negativo, a parábola não encosta. Tá vendo que ela não encosta no x? Ela não encosta. E ela será voltada para cima, quando o A é maior que zero, e voltada para baixo, quando o A é menor do que zero.
Ok, nono ano. Vamos lá. Ponto de máximo e de mínimo de uma função quadrática, porque é de casa. Gente, eu não falei para vocês que quando eu pulo a atividade é porque foi atividade para vocês fazerem. Então, no final, eu vou dizer quais são as atividades que vocês irão fazer. Agora, coloque na página 59, ponto de máximo e de mínimo de uma função quadrática. O que eu pulei é o que vocês irão fazer, certo? Porque tem parecido, então dá para vocês fazerem. E vamos verificar sua compreensão. Que tal entendermos um pouco mais sobre o funcionamento dos fogos? Os fogos são feitos de substâncias químicas envolvidas em cartuchos de papel de geometria geralmente cilíndrica e com uma bomba em sua parte inferior interna, em que são depositados pacotes com saias responsáveis pela coloração. Neles há dois pavios, um para o chamado propelente, que é a carga explosiva que leva os fogos para o alto, e outro para a bomba, de modo que a explosão aconteça somente no céu. Então tem aí o experimento, certo? Primeira questão. O primeiro pavio é aceso, provocando a primeira explosão. Com o resto de um pavio, o projétil é lançado ao céu e, ao atingir determinada altura, a segunda explosão inicia. Observe o gráfico representado na página seguinte, que representa essa situação e suponha que o ponto em que x é igual a menos 1 ocorra a primeira explosão no ponto em azul. Ocorra a segunda explosão e no ponto em que x é igual a 3, os resíduos dos fogos atingem o solo. Então, responda. Gente, preste atenção aqui, tá? Prestem atenção. Ó, quais são as coordenadas do ponto em que a segunda explosão é iniciada? Não sei se vocês lembram que eu expliquei para vocês sobre x do vértice e y do vértice. X do vértice que nós encontramos através da fórmula menos b sobre 2 vezes a, e y do vértice que nós encontramos através de menos delta, tem que encontrar o delta, sobre 4 vezes a. Então, quando a gente encontra esses valores eles formam um par ordenado, que é chamado de coordenadas, tá certo? Então, se vocês observarem no gráfico, olha no gráfico, o V que tem aí, ele é o vértice, tá certo? Esse vértice é chamado de coordenada. Então, é justamente essa coordenada que pede na letra A. Então, vocês irão observar com relação a X, é o 1, tá certo? E com relação ao Y é o 4. Logo, a coordenada será 1 e 4, ok? Estão vendo aqui, ó? X foi 1, Y foi 4, então a coordenada é 1 e 4, ok? Letra B. Sabendo que a função que corresponde ao gráfico, ele é dada por, olha a função do gráfico, f de x igual a menos x ao quadrado, mais 2x mais 3. Faço o que se pede. Então, gente, preste atenção. Eu coloquei no próximo slide. Vocês terão que fazer no caderno, acho que não vai dar para fazer aí, não. Gente, nessa letra B, atenção, nessa letra B, a função, o a é menor do que zero, porque o a é menos 1. Por isso que a parábola foi voltada para baixo. Nesse caso também, dá para saber quem são as raízes, viu? A parábola corta o eixo x. Em que ponto? Quais são os números que a parábola corta o eixo x? Onde corta? Muito bem. Menos 1 e 3. Essas são as raízes. Menos 1 e 3. Tá bom? Então, nessa função, antes de eu ir para o próximo slide, nessa função, Fernanda, você sabe isso? Quem é o coeficiente A aqui nessa função aqui? Menos 1. Quem é o B? E quem é o C? Isso foi o que perguntou no primeiro ponto da letra B. Aí vai calcular o discriminante. Deixa eu colocar logo lá. Nossa, eu nem coloquei não. Eita, coloquei não. Esqueci. Vamos fazer? Determina o valor do discriminante. O discriminante é calculado de que forma? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4. Quem é B aí que vocês falaram? Vou fazer aqui, para vocês fazer no papel, eu digo, vocês colocam aí, tá? Vou fazer aqui.
Então, 2, né? Fica 2 elevado ao quadrado, não é isso? Menos 4 vezes A. Quem é A? Menos 1, tá? E quem é C? Quanto é 12 elevado ao quadrado? Vezes, aí no caso, vai ficar menos 4 vezes menos 1. Menos com menos, 4 vezes 1, 4. 4. Aí vai ficar 4 mais 4, 8 mais 3, 8 mais 3, 11, né? Pronto, aí eu quero que vocês coloquem no primeiro pontinho, coloque que o A é igual ao menos 1, né? Primeiro pontinho, não foi menos 1? Aí bota uma barrinha, o B foi 2 e o C foi 3, não foi isso? Aqui, ó. Isso, coloca de lado. Pessoal em casa também, ó. Coloquem aqui de lado os coeficientes. O A foi igual a menos 1, o B foi igual a 2 e o C igual a 3. E o discriminante aí, que é o segundo pontinho que a gente acabou de encontrar, foi igual a 11. Coloquem aí 11. Isso, deu 11. Vamos lá? Pode. Primeiro pontinho, A igual a menos 1, B igual a 2, C igual a 3. Primeiro pontinho. Segundo pontinho, vocês vão colocar igual a 11, ok? Vou fazer o terceiro pontinho. B é 2, 3. Vou fazer o terceiro pontinho, viu? Terceiro pontinho é menos B sobre 2 vezes A. Quem é B? O terceiro pontinho tem aí, para fazer menos B sobre 2A. Quem é B? Aí fica menos 2. Sobre 2 vezes A. Quem é A? Menos 1. Aí vai ficar menos 2. Repete. 2 vezes menos 1. Menos 2. Então, ó, menos com menos na divisão. 2 dividido por 2. Coloque aí no terceiro pontinho igual a 1. Um positivo. Coloque aí no terceiro pontinho igual a 1. Eu tô falando, viu, gente? Eu esqueci de fazer a letra B, mas eu tô falando para vocês. Tá bom? Igual a 1. Terceiro pontinho igual a 1. E o quarto pontinho, o delta que a gente encontrou foi 11, não foi? Então, é menos. Então, é menos 11 sobre 4 vezes A. A foi menos 1, não foi? Aí, repete o menos 11. Vai fazer 4 vezes o menos 1. 4 é vezes. Menos com menos. Então, 11 não dá para dividir por 4. Então, fica 11 sobre 4, tá? Coloque aí no quarto pontinho 11 sobre 4. 11 sobre 4. Hã? Mas o A não já substituiu por 1. Aí, quando faz 4 vezes 1 é 4. Entendeu? Vou falar novamente para quem não pegou. Primeiro pontinho da letra B. A igual a menos 1. B igual a 2. C igual a 3. Segundo pontinho. O discriminante que a gente calculou foi igual a 11. Então, vou colocar no segundo pontinho igual a 11. No terceiro pontinho, a gente encontrou aí, essa fórmula aí é do x do vértice. Então, a gente encontrou deu igual a 1, positivo. Bota só 1. E o quarto pontinho que a gente encontrou deu igual a 11 sobre 4. 11 barrinha 4. Tá bom? Então, o ponto em destaque é chamado de vértice da parábola, que possui coordenadas x do vértice e y do vértice. X do vértice, que é encontrado pela forma menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice, que é encontrado através da forma menos delta sobre 4 vezes a. Então, toda vez que a questão pedir para vocês encontrarem aí o x do vértice e o y do vértice, vocês vão encontrar através dessas duas formas aí. Onde, para o x do vértice, é simples, só é substituir. Porém, para o y do vértice, vocês primeiro têm que encontrar quem é o delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, para depois encontrar o y no vértice, tá certo? Letra C, presta atenção. Pronto? Considerando, ó, considerando que o ponto em que o gráfico corta o eixo Y representa a altura em metros que os fogos conseguem atingir, observe o gráfico e indique qual é a altura máxima que os fogos conseguiram alcançar. 4. Sabe por que 4? Porque o valor que ele tem lá, o maior valor, não é o 4? Estão vendo? Então, a altura máxima dos fogos é 4. Gente,
Quando pedir aí o valor máximo, tá certo? Então, aí, nesse caso, o valor máximo, a parábola vai estar voltada para baixo. A parábola iria estar voltada para cima. Aí seria o valor de... Não, tem não, tem não. Vai ser para cima ou para baixo. Gente, para vocês entenderem, isso é muito fácil. Vocês vão olhar para o gráfico. Então, valor máximo. Valor máximo, a parábola vai estar voltada para baixo. Valor máximo. Parábola voltada para baixo. Valor mínimo. A parábola vai estar voltada para cima. E você vai olhar lá, tá certo? Nessa, é chamado de concavidade. Essa partezinha aqui final da parábola. Aí você vai olhar lá na concavidade qual é o número que está mínimo. Tá certo? Vou passar aqui. Então, temos assim, ó. Temos que você percebeu que a altura máxima que os fogos conseguem atingir está representada no gráfico pelo Y do vértice. Perceberam que o valor aí é de Y, ok? O Y do vértice de uma função quadrática com concavidade voltada para baixo, como eu falei para vocês, é denominado de ponto de máximo dessa função. Então, ó, amplie seu conhecimento. Olha agora, a parábola está voltada para baixo ou para cima? Para cima. Então, vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ponto de mínimo. Ponto de máximo é a parábola voltada para baixo. Então, aí é ponto de mínimo. Nesse ponto de mínimo aí, o valor é o quê? Qual é o ponto de mínimo aí? Menos 4. Muito bem. Estão vendo? Menos 4. Então, ó, se não tiver o gráfico, porque pode ser que algumas vezes não tenha um gráfico, tá? Se não tiver o gráfico, para encontrar o ponto de máximo, o ponto de mínimo, encontra através do Y do vértice. E quem é o Y do vértice? Essa fórmula aí, ó. Menos delta sobre 4 vezes A. Onde, primeiramente, tem que encontrar o delta para depois encontrar o Y do vértice, certo? Então, uma vez percebido que o vértice de uma função quadrática com concavidade voltada para baixo corresponde ao valor máximo da função, observe o gráfico ao lado e veja que quando a função quadrática tem concavidade voltada para cima, o vértice representa o valor mínimo da função. Gente, alguma dúvida para ponto máximo e ponto mínimo? Ponto máximo, concavidade da parábola voltada para baixo. Ponto mínimo, concavidade da parábola voltada para cima. E os valores? Aqui foi ponto máximo. Olha aí, voltada para baixo. E aqui é ponto mínimo. Confunde, confunde. Confunde. Mas se você observar que o próprio ponto máximo, o valor é positivo. Ponto mínimo, o valor vai ser o quê? Negativo. Tá vendo? Agora veja, eu tenho aí a função. Se está aberto para cima, ele está voltado para cima. Se está aberto para baixo, ele é voltado para baixo. Quando é fechado em cima, é com capacidade voltada para baixo. Mas dá para confundir mesmo. Gente, nessa função aí, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, quem é o coeficiente A? Quem é o B? E quem é o C? Aí vamos encontrar o vértice da parábola, que é o ponto mínimo. Por que mínimo? Porque será voltado para cima. E por que voltado para cima? Porque o A, que é 1, ele é positivo. Por isso que é voltado para cima. Por que esse aqui foi voltado para baixo? Porque o A, olha para cá, ó. O A não foi menos 1, então por isso que é voltado para baixo. Porque o x ao quadrado está negativo, tá vendo, Gabriel? Tá negativo x ao quadrado, então é para baixo. Aqui o x ao quadrado está o quê? Positivo, então é para cima. Então aí, vamos encontrar os vértices, que é quem? X do vértice e Y do vértice. X do vértice nós encontramos como? Menos B. Quem é o B aí nessa função? Dentro do parênteses, porque tem um menos já da forma, ó, sobre 2 vezes A. A foi 1, né? Menos com menos, 2 vezes 1. Então, aqui, 2 dividido por 2, por isso que deu 1. Estão vendo? Agora, o Y do vértice, teria que encontrar o delta. Ele já colocou aí, dá 16, se vocês encontrarem. Tá certo? É B ao quadrado, menos 4 vezes ABC. Ele já colocou aqui que deu 16. Esse menos é da fórmula, tá certo?
Aí aqui, 16. Sobre 4 vezes A. Quem foi A? 1. 4 vezes 1. 16 dividido por 4, menos 4. Então, olha agora para o gráfico. Vê se o vértice não foi isso mesmo. 1 e menos 4. Olha aqui, ó. 1 do x. Vocês olham no eixo x, no plano cartesiano. E o y foi menos 4. Ok? Então, aí, nesse caso, eu tenho um ponto de mínimo, onde o valor mínimo é o menos 4. Ok? Gente, anote as atividades de casa, por gentileza. Gente, olha, 58, 59, 61. A 62 tem nada para fazer. A 63, façam se conseguir. Não vou cobrar essa tanto não, tá? Façam a 63 se conseguir. A 64, não entendi. Ah, isso. Gente, 62 não tem nada para fazer. 63, façam se conseguir, porque é, com relação ao software. Se vocês tiverem acesso a fazer pelo software, ótimo. Se não, não tem problema. Tá certo? Não façam. Mas façam a 64 e a 65. Próxima aula, gente, próxima aula, nós iremos para figuras espaciais. Que no caso, vou fazer agora. Que no caso é na quarta-feira, certo? Pronto. Vou finalizar aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida?